Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daremos início ao quarto bimestre, continuaremos estudando as regiões e chegaremos agora na região sul do Brasil. Vamos começar? Façam as suas anotações, me perguntem, tirem as suas dúvidas, comentem esse vídeo no YouTube se não entenderam alguma coisa. O importante é que vocês me deem esse feedback para a aula ficar mais legal. Vamos lá, sétimo ano? Vou da página 1 até a página 12, discutiremos os aspectos naturais, ou seja, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Vamos lá, bora! Começaremos pelo básico, ou seja, os estados e as capitais. Basicamente, a região sul tem 3 estados, são eles Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, a capital é Curitiba. Santa Catarina, a capital é Florianópolis. E Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre. Até aí, tranquilo, favorável, suave na nave. Quando a gente analisa a população na estimativa de 2017, a gente entende que o Rio Grande do Sul apresenta a maior população da região sul. Seguido aí por Paraná, a diferença é bem pouca. Os dois têm cerca de 11 milhões e, em terceiro lugar, Santa Catarina, com 7 milhões de habitantes. A área, o Rio Grande do Sul apresenta uma área maior e o estado de Santa Catarina, uma área menor. Densidade demográfica, Santa Catarina tem uma densidade maior e a menor é a do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar também que o litoral desses estados é banhado pelo Oceano Atlântico. O Paraná tem um litoral mais curto, Santa Catarina tem um litoral mediano e o Rio Grande do Sul tem um litoral mais extenso. Vale ressaltar também, antes da gente mudar de slide, que a região, grande parte dessa região está ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, está numa zona climática temperada. Isso é muito importante. Falando em zonas climáticas, o nosso primeiro tema é clima. O clima do Rio Grande do Sul é muito fácil, muito tranquilo, você não terá grandes dificuldades. Porque, basicamente, o clima da região sul é o subtropical. Sub, você lembra que é abaixo de um trópico. Que trópico é esse? O trópico de Capricórnio. Quando você analisa essa questão do trópico, vale lembrar que quanto mais próximo dos polos, menor a temperatura, ou seja, quanto maior a latitude de um determinado ponto, menor será a sua temperatura. Isso você pode perceber nos estados da região sul, que apresentam maiores latitudes no que diz respeito ao restante do território brasileiro. Eles são influenciados pela MPA, que é a massa polar atlântica, ou seja, uma massa fria, porque vem do polo, e atlântica, que se forma no oceano, que vai trazer basicamente o quê? Queda de temperatura na região. A média térmica é de 18 graus e amplitude térmica elevada, ou seja, a diferença de temperatura entre os meses do ano é extremamente alta. As chuvas são um pouco intensas, mediana, 1.000 milímetros por ano e bem distribuídas ao longo do ano. Aqui a gente tem um fim de tarde típico da região sul, certo? Chuvoso e frio. E aqui embaixo tem os climogramas. Presta atenção, galerinha. A linha corresponde às temperaturas e a barrinha vertical à chuva. Você analisa que, basicamente, as chuvas em Curitiba são bem distribuídas ao longo do ano. No inverno diminui um pouco. Já em Londrina, no Paraná, as chuvas são mal distribuídas, uma concentração maior no verão, e em Porto Alegre já são bem distribuídas também. Repara que a diferença de temperatura entre as estações do ano e os meses. Eu tenho meses que em 13, 14 graus e meses com 20. Aqui em Londrina, de 25 a 18 graus e de Porto Alegre, de 25 a 15 graus. Então, eu tenho uma elevada amplitude térmica, ou seja, essa curva de temperatura é acentuada. Por que acontece isso? Porque, basicamente, esse clima com características de uma zona mesotérmica, numa zona intermediária, vai sofrer influência, basicamente, do que? De um verão com uma temperatura maior e de um inverno mais rigoroso, ou seja, vai ser demarcado por 2 estações do ano bem definidas, um verão e um inverno. Além disso, essa região sofre influência da altitude. Além de estar numa latitude maior, as altitudes são mais elevadas. Quem nunca ouviu falar das Serras Gaúchas? Portanto,
essas serras gaúchas vão ajudar a determinar a queda de temperatura na região. Além disso, principalmente Porto Alegre sofre influência da maritimidade ou da continentalidade, o restante da região. Por exemplo, Porto Alegre tem as temperaturas mais bem distribuídas, mais condicionadas, porque estão próximas do oceano. Quando a gente analisa áreas que estão longe do oceano, a amplitude térmica diária vai ser maior. Então, as cidades litorâneas vão sofrer influência do oceano e as cidades do interior vão sofrer influências do continente. Mas, para resumir, para não complicar, o que você tem que guardar? Temperaturas baixas, amplitude térmica elevada e influência da altitude. Avançando um pouquinho, agora a gente vai estudar a vegetação. Para ficar mais fácil, eu marquei os tipos de vegetação em vermelho. Nós temos 4 grandes tipos de vegetação: a litorânea, a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias e os campos e pradarias. Nada a ver com padarias, pradarias. Vamos lá? Bom, a litorânea é bem óbvia. É aquela representada no mapa pelo verde mais escuro, representada por mangues e restingas. Já discutimos mangues e restingas quando estudamos Nordeste. Mangues, aquela vegetação litorânea, lama, as plantas com as raízes aéreas. E a restinga é aquela vegetação, aquele matinho na praia, aquele verdinho que a gente já conversou. Mata Atlântica e Mata das Araucárias são domínios florestados, ou seja, eu tenho árvores de grande porte, beleza? Isso é muito importante, então domínios florestados. A diferença entre as duas é que a Mata Atlântica ela tem uma vegetação mais densa, as árvores são mais próximas, apresenta grande biodiversidade, e a Mata das Araucárias vai ter as árvores em formato de coníferas, árvores em formato de cone, pontiagudas, aquele pinheiro. Para você lembrar, a árvore de Natal é uma conífera. As árvores vão ter os troncos mais finos e as folhas pontiagudas, que na geografia a gente dá o nome de folhas aciculifoliadas. E por que tem essa diferença, Pro? Por conta do clima. Quanto maior a incidência de radiação e maior a temperatura, lógico, mais viva vai ser essa vegetação, mais rica em clorofila ela vai apresentar. Agora, se eu tenho uma vegetação de um clima mesotérmico mediano, frio, demarcado por 2 estações do ano, um verão ameno e um inverno bem rigoroso, temperaturas próximas do 10, 0 graus, eu vou ter uma vegetação mais modesta, que é no caso da Mata das Araucárias. Por fim, nós temos os campos e as pradarias, muito tranquilo. Campos e pradarias é uma vegetação rasteira, gramíneas, que serve basicamente de pasto para a atividade pecuária da região, que é muito importante, que discutiremos na próxima aula. Dando continuidade, agora estudaremos o relevo da região. Também demarquei com vermelho o tipo de relevo que tem ali e começamos pelos planaltos e serras do Atlântico Leste, Sudeste e Planalto Rio-Grandense. Nossa, Pro, muito difícil isso. Eu preciso guardar esses nomes? Calma, pera lá, fica tranquilo. O que você tem que guardar, basicamente, é observar esse mapa e entender qual é o relevo predominante da região. Quando eu observo, eu vejo que eu tenho uma predominância de rosa. Significa que eu tenho os planaltos. Lembrando, planalto é plano no alto, onde geralmente predomina o processo de erosão, desgaste da rocha, provocado pela ação do vento, da água, do rio, da chuva, enfim, depende de cada região. Mas eu quero que vocês entendam que além desses domínios planálticos representados pelo 1, 2 e 3, eu também tenho os tipos diferentes de rochas que tem ali, tá certo? Então, planalto é tudo igual, Pro? Não. Os planaltos eles podem apresentar tipos de rocha diferentes, de acordo com o tempo geológico em que apareceu e principalmente os processos geológicos que ali se desenvolveram. Como assim? Traduz. Eu tenho aqui planaltos e serras do Atlântico e o Rio-Grandense, que seria o 2 e o 3, com rochas cristalinas, rochas mais antigas, rochas primárias, rochas da era geológica do pré-cambriano e paleozoico. E no Planalto e Chapadas do Paraná, que é representado pelo número 1, que é a grande maioria, eu vou ter rochas sedimentares. Ou seja, esses planaltos e serras do Atlântico Leste vão ter rochas cristalinas, que vão ajudar no processo de atividade da mineração, e os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná vão ter rochas sedimentares, onde vou ter o processo de erosão e sedimentação, ou seja, é um planalto que sofreu
maior desgaste que vai apresentar rochas mais recentes do ponto de vista da formação geológica. As rochas sedimentares servem basicamente aí para combustíveis, carvão, petróleo, gás natural e por aí vai. Então, de maneira geral, quem apareceu antes? O número 2 e 3 e posteriormente apareceu o número 1. No meio disso eu tenho as áreas depressivas. Áreas depressivas nada mais é do que uma área rebaixada em relação à outra. Eu tenho ali no interior da região onde eu vou ter também um processo de sedimentação, ou seja, o processo de acúmulo de sedimentos, de resíduos de tempos geológicos diferentes. E por fim, a planície, que é a praia, que é o plano baixo no litoral. Guardou? Resumiu? De maneira geral, relevo predominante, planalto. Ainda no que diz respeito a relevo, vale mencionar que nessa região, como eu disse, há o predomínio de rochas sedimentares que vai ajudar no processo de formação do carvão. As maiores reservas de carvão mineral no Brasil estão localizadas na região sul, como a gente observa no mapa, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que vai ajudar na atividade econômica do nosso país. O Brasil não é um grande produtor mundial de carvão. O Brasil se destaca em petróleo, principalmente, em segundo lugar, o gás natural e posteriormente o carvão, mas de qualquer forma tem aí as reservas de carvão encontradas na região sul, graças à presença de rochas sedimentares. Esse carvão ele se formou há milhões e milhões de anos a partir de restos de animais e vegetais que foram se compactando no solo. Para fechar nossa aula no que diz respeito a aspectos naturais, chegamos na hidrografia. Hidrografia a gente vai discutir água. Basicamente a região sul tem 3 bacias, na verdade eu tenho 4, que eu tenho aqui no norte a bacia do Atlântico Sudeste, mas de maneira geral vamos colocar como 3 para facilitar para a prova. Eu tenho a bacia do Paraná, a do Atlântico Sul e a do Uruguai, que estão representadas no mapa aqui, tá certo? Vamos começar pela bacia hidrográfica do Paraná, que está, lógico, no estado do Paraná, e ela tem o maior potencial hidrelétrico, ou seja, os rios que se formam nessa região planáltica, lembra, interior planalto, vão ter um grande potencial hidrelétrico, mais de 41 mil megawatts, 47% da energia elétrica brasileira vem da bacia do Paraná, e da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo, só perde para a usina chinesa de Três Gargantas. Então é importante você frisar, a principal bacia da região é a bacia do Paraná, gera energia elétrica, rios de Planalto. Em um segundo lugar, eu tenho a bacia hidrográfica do Atlântico Sul, que está sendo representado pelo verdinho. Lembrando, aqui no verdinho eu tenho as áreas de planície e áreas depressivas. Como são áreas mais rebaixadas e planas, geralmente esses rios são rios de planície, ou seja, não são tão importantes do ponto de vista da geração de energia elétrica. Vale lembrar disso. São rios curtos e exorreicos. O que são rios exorreicos? Nome estranho, né? Rios exorreicos são rios que desaguam no oceano. Então, grande parte desses rios se forma no interior da região sul e deságua no oceano. Qual é o oceano? Oceano Atlântico. E por fim, não menos importante, a bacia hidrográfica do Uruguai, que pega os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ter um potencial hidrelétrico também de 6 mil megawatts, 7% do total brasileiro, mas quando a gente compara com o Paraná, apresenta um potencial hidrelétrico baixo. Mas quando a gente soma as duas, eu posso dizer com tranquilidade que mais de 50% da energia hidrelétrica, o potencial de energia elétrica do nosso país, vem da região sul. Ainda no que diz respeito à água, a questão da hidrografia, vale mencionar o aquífero. Aquífero é uma reserva subterrânea de água. Eu tenho representado aqui pelo mapa. Os estados do sul apresentam essa reserva, todos eles, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Avança para outros países da América do Sul, mas também vale mencionar que eu tenho esse aquífero Guarani, uma reserva de água subterrânea importante para a nossa questão hidrológica. Por fim, eu tenho o karst aqui, né, com esse nome estranho, mas é um tipo de aquífero, como a gente observa o Guarani, que vai formar essas caves, né? Como a gente observa nesse desenho, que são cavernas. Então essas cavernas se formam no subsolo, formado a partir da penetração da água da chuva,
água aqui, água doce, geralmente, água da chuva. Então essas caves a gente dá o nome de kárstio, que é muito presente, muito comum na região sul e também em outras regiões do Brasil que apresentam os aquíferos. Para finalizar, também nós temos os lagos e as lagunas. Aqui eu tenho o Lago dos Patos, né, em Porto Alegre, e outros tipos de formação. Basicamente, essa região, como ela tem uma planície e o território extremamente recortado, eu vou ter a formação de lagos e lagunas. Qual a diferença entre as duas? Os lagos geralmente não têm ligação nenhuma com o oceano. Então eu tenho uma porção de água numa área rebaixada, geralmente água doce, e eu vou ter o lago. A lagoa tem uma extensão menor. Já a laguna, ela geralmente está mais próxima do litoral, e vai ter o acúmulo de sedimentos, vai ter resíduos no fundo dessa laguna e vai ter a mistura de água doce com água salgada. Ou seja, essa laguna vai ser formada por água que vem de um rio ou que vem da chuva, juntamente com a água que vem do oceano, ou seja, tem uma ligação direta com o oceano. Espero que fique claro. No sul eu tenho lagos e lagunas, e a diferença de uma para outra é que uma não vai ter ligação com o oceano e a outra sim. Também vale ressaltar que a ilha de Santa Catarina, muitas pessoas acreditam que Florianópolis aí na verdade está no continente, mas Florianópolis está na ilha de Santa Catarina. Eu tenho Santa Catarina estado e eu tenho a ilha de Santa Catarina, como a gente pode observar aqui. Florianópolis localizada nesse ponto, e vale lembrar que tem um ponto turístico muito importante aqui, que é a Ponte Hercílio Luz, que é a ponte que liga essas duas regiões, ou seja, Santa Catarina continental de Santa Catarina ilha. Espero que vocês tenham entendido, façam as suas anotações. Aqui estão as atividades, página 3, exercício do 1 ao 3. Tira a foto, me manda, anexa no Classroom e vai ser feliz. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Fui!